Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechado por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoares, eles serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhe: "Se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão ao seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontrando-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulos, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Durante essa semana, desde o domingo passado, que foi o domingo da ressurreição, nós celebramos a oitava da Páscoa. E a oitava da Páscoa significa um prolongamento do domingo da ressurreição. Então nós celebramos durante 8 dias como se fosse um grande dia, né? Como se fosse o dia glorioso, o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor. E neste domingo, que é conhecido como Domingo da Misericórdia, o Papa São João Paulo II instituiu no segundo domingo da Páscoa a festa da Divina Misericórdia. Por isso nós temos o ícone de Jesus misericordioso, nós rezamos o terço da Divina Misericórdia e nós nos voltamos para este Jesus que tem ao nos oferecer a sua misericórdia, o seu amor, através da sua ressurreição, através da sua entrega total na cruz, é que Jesus oferece para nós a sua infinita misericórdia. E nós dizemos: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Jesus, eu entrego a minha vida. Nesse dia, então nós somos chamados a refletir sobre a misericórdia de Deus. E nós ouvimos no Evangelho de hoje que a Páscoa, ela continua acontecendo quando todos enfrentam os seus medos, as dificuldades, os problemas, desafios,
e partilham a sua fé, fazendo a experiência com o ressuscitado. Então vejam, a comunidade estava, podemos dizer, desintegrada. Depois que aconteceu a paixão de Jesus, ele foi crucificado, morto, sepultado, então a comunidade se desintegrou. Alguns ainda permaneceram e se reuniram no primeiro dia da semana, que é o domingo, o dia da ressurreição. Eles se reuniram porque Jesus deixou isso para eles, né? Jesus instituiu a Eucaristia, Jesus instituiu este sacramento e eles então celebravam, mas celebravam com muito medo, né? Porque estavam com as portas trancadas, não somente as portas do lugar onde eles estavam, mas estavam com as portas do coração trancadas. Eles estavam com muito medo, não tinham mais aquela alegria que eles tinham quando estava o Senhor. Então faltava esta alegria, faltava esta coragem, faltava esse entusiasmo. Jesus se coloca no meio deles e deseja-lhes a paz. A paz esteja com vocês. É a primeira coisa que Jesus diz ao se colocar no meio deles. A paz é a paz que vem do Cristo ressuscitado. É a paz que nos dá a alegria, é a paz que nos tira do medo, a paz que nos tira do desânimo, do cansaço, do sofrimento, das angústias. É esta paz do Cristo ressuscitado que nós também esperamos. É esta paz que nos dá esta alegria, esta certeza da vitória. É esta paz que tira o nosso medo também. Então Jesus deseja a paz e depois, como consequência, Jesus envia em missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em seguida, sopra sobre eles o Espírito Santo, para que eles tenham essa coragem, para que eles tenham essa alegria de sair de si, sair dali do lugarzinho onde eles estavam fechados, trancados, com medo. Então, Jesus envia a missão e também sopra sobre eles o Espírito Santo. E dá também o poder para perdoar os pecados, essa autoridade. Veja, nós não podemos nos livrar dos nossos pecados sozinhos. Não podemos. Somente Deus é que pode nos livrar. É Deus que nos perdoa. Então Jesus, ele dá essa autoridade para a igreja, para que a igreja perdoe os pecados. Perdoe os pecados, para que também coloque na misericórdia de Deus, para que o nosso coração, ele seja curado. Porque quando nós pecamos, nós somos feridos por dentro, né? E aí nós precisamos da misericórdia de Deus, não só para o perdão, mas para a cura das nossas enfermidades, a cura daquilo que o pecado causou dentro de nós. Então Jesus dá essa autoridade para a igreja. Não nos esqueçamos de sempre buscar a confissão sacramental, porque ela é nos dada para que nós possamos viver melhor, viver bem, para que nós possamos acreditar que esta misericórdia de Deus, ela passa pela igreja, passa pelos sacramentos que Jesus instituiu. Então é necessário o perdão dos nossos pecados. Bom, depois nós temos o episódio de Tomé, porque Tomé, ele não estava presente no primeiro dia da semana. Talvez ele tinha outras coisas para fazer, talvez ele não achou importante se reunir com a comunidade. Ele não estava presente e por isso ele não fez a experiência com o ressuscitado. E aí os outros falaram, olha, Cristo estava conosco. E aí ele teve que estar presente 8 dias depois, no outro domingo, para tocar nas chagas de Jesus e para professar a sua fé. Então, Tomé significa aquela pessoa que não crê nas promessas de Deus, porque Jesus já havia falado para Tomé tudo o que iria acontecer, mas ele não acreditou. Tomé
significa aquelas pessoas que não creem nas promessas de Deus, que não confiam na palavra de Deus, e são aqueles que acham que podem viver sem a igreja. É como aquele cristão que diz assim: eu sou batizado, católico, mas eu não participo da igreja. De vez em quando eu vou para a igreja. Então, Tomé representa essas pessoas que acham que elas são cristãs, batizadas, mas elas não precisam da igreja, né? Não precisa participar da Santa Missa, não precisa participar da vida da comunidade. Eu rezo da minha casa e está bom, né? É claro, com exceção deste tempo de pandemia, que muitos de nós não podemos estar aqui, né? Temos as restrições e temos que rezar das nossas casas. Mas é para que nós não percamos o sentido do domingo na nossa vida. O domingo que é o dia do Senhor, para que a gente não deixe de lado de participar da Santa Missa aos domingos. Se você não pode, você acompanha da sua casa, né, pela televisão, pelas redes sociais, mas não deixe de celebrar o domingo, o dia do Senhor. Isso é muito importante. Veja, Tomé é aquele que professa a sua fé. Cada um de nós é um pouquinho de Tomé, né? Quantas vezes que nós também estamos com a nossa fé fragilizada. Às vezes nós deixamos de participar, deixamos de ter uma vida comunitária mais ativa, de ter uma fé mais responsável. Quantas vezes que nós deixamos de fazer isso? Então nós também, eu e você, com certeza somos um pouquinho deste Tomé e que precisamos fazer a experiência com Cristo ressuscitado. Quando nós fazemos essa experiência, a nossa vida ela se torna diferente. Nós ouvimos lá na primeira leitura a consequência da experiência com Cristo ressuscitado. A primeira comunidade cristã que viviam numa só fé, num só coração, partilhavam tudo, davam testemunho de fé e eram estimados por todos. Todos que olhavam para aqueles cristãos, eles ficavam admirados, né? Como eles viverem desta forma, tão bem, eles se dão tão bem. É claro que tinha as dificuldades também, não quer dizer que não tinha nenhum probleminha, era tudo perfeito, tem as suas dificuldades, mas eles viviam numa só fé, num só coração, partilhando tudo e dando testemunho de Cristo ressuscitado. Na segunda leitura, na carta de São João, nos fala que a Páscoa ela acontece quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e observamos os seus mandamentos. Aí acontece a Páscoa na nossa vida, né? Não é somente neste momento em que nós estamos celebrando essa oitava da Páscoa e depois o tempo pascal até o Pentecostes, mas todos os domingos é a Páscoa de nosso Senhor, né? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E portanto, para nós, no dia a dia da nossa vida, nós celebramos a Páscoa quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, quando nós colocamos em prática os mandamentos, quando nós observamos a palavra de Deus e quando nós realmente tomamos parte dessa palavra de Deus, acreditando nas promessas de Deus. Não somente ter a palavra por ter, ou ler, ou estudar, ou rezar, mas que isso não nos traz nenhuma consequência, nenhum fruto, mas é deixar que esta palavra de Deus, à luz do Cristo ressuscitado, nos dê esta alegria, nos dê esta paz que tanto nós precisamos e que nós possamos sentir a verdadeira missão pela qual nós somos chamados, para darmos testemunho de fé e de amor deste Cristo ressuscitado, de Jesus misericordioso. Vamos então pedir a Nossa Senhora que nos ajude a viver a nossa fé neste Cristo vivo e ressuscitado,
que se nós ainda somos como Tomé, que a gente possa tomar consciência da nossa vida e que possamos pedir, Senhor, cura as nossas feridas, cura, Senhor, as dúvidas que estão aqui dentro do meu coração, as incertezas, cura, Senhor, tudo aquilo que o pecado tem causado na minha vida e que me afastou de Deus, da igreja e da convivência comunitária, vivendo verdadeiramente esta fé no Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.